Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Uma comissão de sindicância do Senado vai investigar a suspeita de fraude na CPI da Petrobras. Uma reportagem publicada no fim de semana alegou que houve acerto prévio de perguntas com os depoentes. Nesta terça-feira, parlamentares da oposição e da base do governo travaram um embate no plenário. Por mais de 2 horas, senadores governistas se manifestaram na tribuna a respeito das denúncias feitas pela revista Veja. O senador Humberto Costa defendeu os funcionários da liderança do PT. Segundo a revista, eles teriam fornecido à Petrobras as perguntas que seriam feitas pelos senadores da CPI. Absolutamente natural que haja trocas de informações institucionais entre as assessorias da CPI e das lideranças dos partidos com a empresa. Isso acontece em qualquer CPI. Isso acontece em qualquer comissão. É absolutamente normal e natural. Não se trata aqui, o Senado Federal, de uma delegacia de polícia. Não há nada de ilegal nisso. O relator da CPI do Senado disse que as principais perguntas a serem feitas na comissão de inquérito eram públicas. A assessoria da CPI jamais produziu qualquer questionamento com sua respectiva resposta. Todas essas perguntas estão no plano de trabalho, foram aprovadas e estão na página do Senado Federal à disposição de toda a sociedade brasileira. É o mesmo argumento da Petrobras. Por meio de nota, a estatal afirmou ter tomado conhecimento das perguntas no site do Senado. A empresa diz que, quando necessário, apoia os executivos e ex-executivos com simulações de perguntas e respostas. A oposição não aceita as explicações nem da Petrobras, nem dos senadores. Quem gravou uma conversa crapulosa no escritório da Petrobras de Brasília, localizado na sede de Brasília, da sede da empresa aqui em Brasília, não foi a oposição. Foi alguém de lá que flagrou uma conversa entre funcionários de altíssimo escalão dessa empresa, cujo objetivo era intoxicar a CPI da Petrobras. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi manipulada, ela foi usada por agentes de onde? Da Petrobras, do Palácio do Planalto, Secretaria de Relações Institucionais, assessores da liderança do PT, de Vossa Excelência, assessores da liderança do governo e senadores são citados. O secretário-geral da Presidência da República esteve no Senado e disse que cabe ao Congresso resolver o assunto, mas estranhou o comportamento da oposição. Se a oposição tivesse sido tolhida no seu exercício de fazer perguntas e questionar e investigar a Petrobras, aí sim a democracia poderia ter sido prejudicada. Se a oposição deixou de fazer perguntas, ela tem que prestar conta ao povo. O presidente da CPI pediu ao Senado e à Polícia Federal que investiguem o caso. Vitaldo Rego defendeu a continuidade dos trabalhos. Nós vamos continuar investigando, apurando, porque essa é a nossa missão. Então não vai ser suspensa? Não pode ser suspensa, até por um dever constitucional, e institucional do Senado Federal. No Senado, a investigação será por meio de uma sindicância. O presidente da Casa determinou à direção-geral que apure a denúncia. Dependendo do resultado, a conduta dos servidores envolvidos pode resultar em processo disciplinar e a dos senadores pode chegar ao Conselho de Ética. O senhor considera grave? É evidente que comprovados são graves. Por isso é que tudo precisa ser esclarecido. Por causa das acusações da revista Veja, 18 novos requerimentos foram apresentados à CPI do Senado e à CPI do Congresso. Eles pedem a íntegra do vídeo, a convocação das pessoas que aparecem nas imagens e a das citadas na reportagem. Pedem também a anulação dos depoimentos da presidente e do ex-presidente da Petrobras e o afastamento dos parlamentares supostamente envolvidos nas denúncias. Esses requerimentos devem ser apreciados nas reuniões marcadas para esta quarta-feira. E nesta quarta-feira à tarde será instalada a CPI mista do metrô. A comissão, formada por 28 senadores e deputados, foi criada a pedido dos governistas para apurar denúncias de corrupção e formação de cartel nas obras do metrô de São Paulo e do Distrito Federal.
O Senado aprovou hoje a aposentadoria especial para pescadores. As informações sobre essa e outras matérias votadas nesta terça-feira com o repórter Hermes Coelho. Hermes, boa noite. Boa noite, Glauciene. O projeto de autoria do senador Paulo Paim estabelece que os pescadores poderão se aposentar após 25 anos de contribuição previdenciária e também que o período de defeso, que é quando os peixes estão se reproduzindo e os pescadores param de pescá-los, vai contar para a aposentadoria. O plenário também aprovou o projeto de lei de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, que regulamenta a criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Esse projeto é fruto de acordo com o governo. É que no ano passado o Congresso havia aprovado um projeto de autoria do senador Mozarildo também, e esse projeto foi vetado pela presidente Dilma Rousseff, alegando que ele aumentaria muito os gastos públicos. A matéria que foi aprovada hoje fez uma mudança simples. Flexibilizou a criação de municípios para as regiões Norte e Centro-Oeste e dificultou para as demais regiões. Além disso, os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição, que tem como primeiro signatário o senador Luiz Henrique, que facilita a tramitação de tratados e acordos internacionais no Congresso. Glauciene. Obrigada, Hermes. O plenário também aprovou 3 autoridades. Luiz Alberto Gurgel para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, a recondução de Romeu Rufino à diretoria-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e a Dailton Cardoso Dias para a diretoria do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 2 empréstimos para o estado da Bahia e 1 para o Paraná também foram aprovados na sessão desta terça-feira. O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse hoje que a presidente Dilma Rousseff vai manter o decreto que criou a Política Nacional de Participação Social. Ele esteve em 2 comissões do Senado para debater o decreto, Direitos Humanos e de Constituição e Justiça. Gilberto Carvalho defendeu o decreto da presidente Dilma, que instituiu a Política Nacional de Participação Social. Segundo ele, o decreto apenas organiza os instrumentos de participação já existentes, como os conselhos populares, as audiências públicas e as conferências. O senador Álvaro Dias discordou. Ele é autor de um projeto de decreto legislativo que anula o decreto da presidente. Para o senador, o Congresso deveria ter sido ouvido. Fizemos apelos reiterados ao Poder Executivo para que transformasse esse decreto em projeto de lei, a fim de que ele pudesse ser debatido no Congresso Nacional. O debate ficou tenso quando Gilberto Carvalho negou que os conselhos populares sejam uma forma de aliciamento partidário. As reuniões dos conselhos são tudo menos cooptação ou apoio do governo. Se você quiser ver o governo apanhar, é só participar de uma reunião de qualquer um dos conselhos. Por quê? Porque a sociedade, legitimamente... Isso aqui não é comício, a sociedade... Né, por favor, não é pessoal, comício do PT aqui, presidente. Nos ajudem. Eu queria pedir à plateia... Comício do PT aqui, não. Eu já pedi, por favor, que a gente se mantenha em silêncio, porque senão prejudica o andamento dos trabalhos. Para o senador Roberto Requião, a Política Nacional de Participação Social está correta. É uma iniciativa da Presidência da República que não fere em nada a prerrogativa do Legislativo, até porque o Legislativo está fazendo a mesma coisa agora. Nós estamos participando de uma forma de participação social que não tem poder decisório, mas tem poder consultivo, ilustrativo, para a formação de opinião. Já o representante da CNBB criticou o decreto. Dizem que qualquer pessoa do povo pode participar, mas sabemos que o povo não é articulado. Articulados são eles que entrarão nessas comissões. Quando eles falam de participação da sociedade, todos nós sabemos que essas comissões serão de grupos articulados com os movimentos do Sem Terra, do Sem Teto e outros que têm mentalidade favorável a Cuba, a Venezuela. O jurista Dalmo Dallari elogiou. Esses órgãos previstos no decreto presidencial não são órgãos legislativos, nem sequer têm poder de decisão. São órgãos de assessoria, que vão ajudar o executivo, nos seus vários aspectos, a tomar as suas decisões. E a Constituição expressamente dá poderes à presidenta para o decreto que ela editou. De 3 em 3 meses, o presidente do Banco Central tem que vir ao Senado relatar a situação econômica do país.
Hoje, Alexandre Tombini garantiu que a inflação está sob controle e explicou por que, neste ano, o Brasil vai crescer menos. Segundo Alexandre Tombini, a economia mundial continua em processo de recuperação, apesar de o ritmo ser mais lento do que o esperado. Quem mais tem avançado são Estados Unidos e Inglaterra. Apesar das políticas de estímulo monetário e financeiro adotadas pela maioria dos países, tem evitado uma nova grande depressão, o aumento da liquidez global não foi capaz de traduzir-se em mudança permanente e significativa da confiança dos setores reais das economias avançadas. No caso brasileiro, Tombini deu destaque à dimensão do mercado doméstico, à expansão, ainda que moderada, do setor de serviços e ao bom desempenho da agricultura. Ele admitiu que o crescimento do produto interno bruto vai ser menor do que em 2013, mas garantiu que a inflação não vai ultrapassar o teto de 6,5%. A inflação continua sob controle e encerrará o exercício de 2014 dentro dos limites estabelecidos no âmbito do regime de metas. As expectativas de crescimento da economia brasileira se deterioraram de forma significativa, de 1,7 chegando à metade para 0,86 para 2014, segundo o boletim Focus, que não é um dado do mercado, é um dado capturado a partir de análises e exames que o próprio Banco Central faz. A revisão do crescimento tem sido mais uma norma do que a exceção hoje nas principais economias do G20. Se nós virmos desde o início do ano, que foi o horizonte temporal que Vossa Excelência se referia, houve uma dramática revisão de várias perspectivas de crescimento em economias avançadas e emergentes. Agora é oficial. A Zona Franca de Manaus, que terminaria em 2023, foi prorrogada por mais 50 anos. Para isso, foi preciso mudar a Constituição Federal. A emenda que o Congresso aprovou foi promulgada hoje. A sessão reuniu ministros, o prefeito de Manaus, o governador do estado e parlamentares. A Zona Franca foi criada em 1967 para incentivar o desenvolvimento da Amazônia. As empresas que ali se instalam recebem isenção de impostos. A emenda constitucional prorroga os benefícios até 2073. Graças ao Polo Industrial de Manaus, o Amazonas é hoje o estado com maior preservação ambiental em curso, mantendo 97% da vegetação original intacta. O Polo Industrial de Manaus permite uma alternativa econômica e reduz a pressão sobre o meio ambiente amazônico. Não haverá preservação sem que a vida daqueles que lá vivem tenha garantias de perspectivas de melhoras de vida. A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje um projeto de lei que aumenta o salário dos policiais federais. A correção foi a mesma dada pelo governo a outros servidores públicos federais, um acordo para evitar greves e paralisações. O texto foi aprovado por deputados e senadores, prevê o reajuste de 15,8% aos policiais federais e deve ser pago em 2 parcelas, a primeira neste ano e a segunda no ano que vem. A matéria ainda precisa ser aprovada no plenário do Congresso. Senadores da Comissão de Educação querem que os brasileiros sejam ouvidos sobre a transferência do ensino básico para o governo federal. Outras comissões temáticas ainda vão decidir se o plebiscito será mesmo convocado. Hoje, a responsabilidade de manter a educação infantil e os ensinos fundamental e médio cabe aos estados e municípios. De acordo com a proposta aprovada pela Comissão de Educação, os eleitores brasileiros deverão decidir em plebiscito se este é o melhor modelo ou não. A federalização significaria um aporte para a educação sair do governo federal, que é onde está o dinheiro. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê regras para fiscalizar as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro. A proposta, que vai agora para a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, prevê, por exemplo, que a CBF e as federações estaduais de futebol deverão prestar contas anualmente ao TCU. Nada mais justo que a CBF seja obrigada a prestar contas, seja fiscalizada
se imponha normas de fiscalização e controle, com auditorias permanentes, com prestação de contas, com comunicação ao Banco Central de transações com o exterior, enfim, uma gestão que seja moralizadora. E Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, anunciou hoje em plenário que irá se licenciar do mandato de senador por 120 dias. Ele vai se dedicar à campanha de reeleição ao Senado. No lugar, assumirá o suplente Wilson Matos, que é reitor da Universidade Paranaense Unicesumar. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu o financiamento da agricultura de baixo carbono. Representantes de ministérios, do BNDES e da Confederação Nacional da Agricultura explicaram a situação das linhas de crédito para este tipo de lavoura. O projeto Agricultura de Baixo Carbono, também conhecido como ABC, faz parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa do país até 2020. A agricultura sustentável, entre outros aspectos, utiliza menos recursos naturais, exemplo da água, e preserva áreas de vegetação nativa, além de incentivar o reflorestamento. Dentro da área agropecuária do BNDES, nós criamos uma gerência que vai focar no parte de fomento aos programas agropecuários e colocou como prioritário o programa ABC. O representante do Ministério da Agricultura, Elvison Ramos, falou sobre os valores contratados para o programa ABC na safra 2013 e 2014. Aqui nós temos uma avaliação, né? Nesse ano safra agora de 2013 e 2014, nós chegamos num valor total de 2,7 bilhões de reais, né? Com uma área mais ou menos beneficiada de 1,2 milhões de hectares. O Plano ABC veio realmente atender uma expectativa do produtor rural, que é a questão do prazo de pagamento, dependendo do projeto, logicamente. Sendo o ABC um programa de importância tão extremada na construção do futuro da agricultura do país, na construção do futuro da própria sociedade, né, das condições de vida da sociedade brasileira, por que não estender ao ABC os mesmos tratamentos que são dados às operações aos pequenos produtores do Pronaf? Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quarta-feira, no Senado em Dia. Boa noite.